Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala, pessoal. Dos 4 jogos mais importantes desse fim de semana, apenas um teve um resultado pelo menos previsível. A vitória do Palmeiras sobre o Goiás. No finalzinho do jogo, suada, mas vitória. Os outros 3 grandes jogos foram algo para o imprevisível. O Botafogo ser derrotado pelo Atlético Mineiro, tudo bem, se podia esperar, mas não da maneira que o Botafogo jogou. Outro resultado que também não se podia prever foi aquele 4-2 do Vasco sobre o Fluminense. Sim, o Vasco, que está lá na zona da degola, em cima do Fluminense, do Fernando Diniz. Resultado difícil de acreditar. E, finalmente, o 1-0 do São Paulo sobre um Flamengo desencontrado em pleno Maracanã. E para isso estão aqui conosco Rodrigo Gini, Luiz Quartarolo, Alexandre Oliveira, de volta, e Ailton Amalfi. Pessoal, bola rolando. Rodrigo, você que está aí ao meu lado, o que você destaca desse fim de semana? Bom, Lito, primeiro, ótima semana para todos que acompanham o Franguinho. Um abraço para os colegas de mesa. Não tem como não destacar São Paulo 1, Flamengo 0, pelos dois extremos, né? Você teve ontem no Maracanã um time que jogou maravilhosamente bem, ainda que não tenha sido tão ofensivo, né? O São Paulo deu a impressão até de cozinhar um pouco, de controlar o jogo, e um Flamengo que, vão dizer, mas o Arrascaeta, olha, é um time que tem talento e tem condição de sobra para fazer muito melhor do que fez, um time jogando na base do chutão para dentro da área, do cruzamento, previsível, incapaz de vencer a ótima marcação do São Paulo. E aquele negócio, né? O Sampaoli foi tentar inventar, na verdade não inventar, ele apostou numa fórmula, né, de Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, que foi o Dorival que lançou. Então, claro que não ia pegar o idealizador da coisa, né? O Dorival conhece esse time também com uma palma da mão, estava nele até outro dia, e deu uma aula tática, deu um nó tático. Eu vejo pelo seguinte lado, com essa bolinha o Flamengo não tem a menor chance de virar no Morumbi. Olha, Olito, um abraço a todos, né? Boa semana. Primeiro que eu acho que a final ainda está aberta. Eu não acho assim que o São Paulo, olha, claro que tem uma chance, joga no Morumbi, mas o primeiro tempo de São Paulo foi muito bom, taticamente, tecnicamente, enrolou totalmente o Flamengo do São Paulo, que ficou nervosinho, né? Agora é moda, né? O cara chuta tudo, sai antes, mas ele explicou que o quarto árbitro disse, ele acabou, né? Então ele desceu, tudo bem. O segundo tempo de São Paulo foi um time pragmático, isso mostra que do lado do São Paulo tinha um treinador realmente observador e participante do jogo. Houve momentos até que eu achei que o Dorival Júnior ia entrar em campo. E ele montou demais de bem o São Paulo. Falam assim, o sistema defensivo do São Paulo funcionou. Não. O São Paulo funcionou defensivamente integralmente. Tanto é que o Calleri virou zagueiro no segundo tempo e estava totalmente estafado ao final do jogo. Ele correu demais, ele marcou demais, ou seja, o São Paulo mapeou e fechou todos os pontos importantes do Flamengo. Por isso que o Gini falou, por conhecer bem o time do Flamengo. Mas eu acho que o segundo tempo do Flamengo foi muito... faltou realmente entrar na área. O Gerson fez uma partida jogando na função do Arrascaeta, na minha opinião, muito boa, mas faltou companhia. Os demais realmente não funcionaram. O Gabigol muito mal, saiu contundido. A única coisa boa que ele fez foi o beijo que ele mandou no meio da coletiva para o técnico Dorival Júnior, uma bela sacada esportiva, né? Que tem gente que vai criticar ou não, mas isso só mostra o carinho que os jogadores do Flamengo ainda têm pelo Dorival. Mas eu acho que, olha, aquilo que o Dorival falou na coletiva é verdadeiro. Tem que jogar igual ou melhor que ontem para ganhar essa Copa do Brasil, porque do outro lado tem um time muito forte que a qualquer momento pode reagir e te matar. 1-0 é um grande resultado, tudo bem. Outro jogo que eu gostei no fim de semana foi Fluminense 2, Vasco da Gama 4, né? Vasco 4, Fluminense 2 no Engenhão. No Engenhão, o Vasco jogando talvez sua melhor partida do ano, e vem aquela frase, se jogar assim não cai. Eu acho que está condenado pelo péssimo primeiro turno que fez, mas realmente tem jogadores para jogar melhor, como mostrou no sábado. Não sei se vai repetir essa atuação, e o Fluminense muito, anêmico, não deu.
E no jogo do Botafogo, eu acho que o Botafogo foi prejudicado. Mas, de qualquer forma, a gente vai discutir isso mais à frente. Com 7 pontos de vantagem sobre o ótimo Palmeiras, acho que é difícil tirar, continuo dizendo. O Botafogo é o campeão brasileiro 2023. E tem a história do Breno Lopes ainda para a gente conversar e se divertir um pouco mais aqui, né, Amalfi? Então, eu queria falar do Sampaoli, aquele teatrinho do Sampaoli, porque aquele chute na grade ali, ele não sabia que tinha câmera ali. Que coisa boba, né? Que puta coisa ridícula, né? Parece que, né? E eu acho que concordo com você, Quartarolo, que o jogo está aberto e o Flamengo, historicamente, conquista títulos com técnicos, assim, que os jogadores gostavam e não eram grandes técnicos. Eu posso citar o Carlinhos Violino, que não era um grande técnico, o Jaime, né? No Rio se fala Jaime, Nem sempre. o Zé Ricardo, que não era um grande treinador e os jogadores gostavam, e o Andrade. Então, quando o jogador quer, eles ganham. Eles não gostam do São Paulo, ele está na cara. Está na cara, já está mais do que na hora. Ele só não vai ser demitido. Gosta, Amalfi? Oi? Quem gosta? Não sei, talvez a Universidade de Chile goste, né? Porque aqui ninguém gosta dele, né? Acho que ele que não gosta de ninguém. Então, e eu acho que se o Flamengo demitir essa semana, eu acho que não vai demitir o São Paulo e colocar um técnico desses aí, que os jogadores não vai. Abraçam, já teve uma conversa. Já teve uma conversa. Estilo Jaime, estilo Zé Ricardo, estilo Andrade, o Flamengo pode virar assim, está aberto, acho que é 60-40 para o São Paulo. Depois a gente fala do Breno Lopes e fala de tudo que vocês quiserem aí, mas só esse teatrinho ridículo, vai dar um chute na grade para quê? Não sabia que tinha câmera ali, puta bobagem. Vai procurar tua turma. Só para antes do Ale falar, só para fazer um adendo, eu não disse que não está aberto. Estou completamente aberto. Eu acho o seguinte: esse Flamengo de ontem não vira mais de jeito nenhum. Claro que tem toda a capacidade de se reinventar, de acertar o que não deu certo, mas está aberto sim. Qual jogo na temporada o Flamengo foi muito bom? Contra o Botafogo. Contra o Botafogo, exatamente. Faz muito tempo que o Flamengo não joga bem. Esse Flamengo, se pegar o mesmo meio-campo do ano passado, quase, né? Só que tinha o Arrascaeta que estava machucado, o Gerson não estava. Mas era um time que, quando pegava a bola do meio para frente, né? Eu trabalhei nos 2 jogos contra o Corinthians, não perdia a bola. Não perdia a bola. Né? O tal do turnover que tem no basquete, na NBA, que você entrega a bola de graça para o adversário, isso não existia no Flamengo. Nesse Flamengo, existe. Nesse Flamengo é um Flamengo preguiçoso, né? Algum de vocês aí disse isso. É um Flamengo preguiçoso. Cara, e assim, não tem como pensar assim, o que acontece fora, na estrutura do futebol, interfere diretamente no que acontece dentro. E nitidamente está interferindo. Nitidamente. Sabe? Então, assim, os jogadores não gostam, eles não querem e não estão jogando bem. O Sampaoli, a torcida já está odiando, né? Enfim, tá tudo errado. Por isso eu acho que é muito mais que 70-30, eu acho que é 80-20 a preferência do São Paulo. E eu já vejo o botafoguense já falando aí, tá vendo? Eu sempre falei, jamais acreditei nesse time. Já escutei botafoguense falando essas coisas. Eles estão caindo na realidade agora, viu, Lito? Eu acho que não estão caindo em realidade nenhuma. Eu acho que eles estão sempre Botafogo simplesmente. Quer dizer, o que estão caindo. Já estão botando a culpa no técnico, que o Bruno Lage já tem que sair, já mexeu no time. Já estão caindo Castro. Já estão caindo nos velhos hábitos. Mas isso não quer dizer que seja realidade, de jeito nenhum. Eu não acredito nisso. Acredito que realmente teve aí. O Tiquinho ainda não voltou a campo. Ele está fisicamente lá, mas não está jogando o que estava jogando antes. O Eduardo, inexplicavelmente, não jogou nada. O Marlon Freitas não estava também com aquele jogo forte dele. Foi um dia que as coisas não combinaram. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Não, eu ia falar que pelo outro lado, eu ia falar do lado do São Paulo, como é que o Dorival conseguiu pegar atletas medianos, atletas que estavam praticamente escanteados nos seus clubes. Eu cito 2, o Caio Paulista, até porque vieram do Fluminense, né? O Caio Paulista e o Michel Araújo, uruguaio. E como é que esses jogadores, o próprio Rafinha, né? Que quanto tempo o Rafinha passou no Flamengo, já foi para o Coritiba e tal, e de repente são jogadores que deu liga, né? Ele conseguiu fazer esse time jogar muito bem, de uma forma solidária e com o resultado que a gente viu ontem.
Ele faz o Wellington Rato jogar, né? Que é um jogador de médio para baixo. Esse Michel Araújo, ele tem uma boa técnica, não é? Mas ele tem mais técnica que inteligência. Ele não sabe jogar futebol, ele se enrola demais, mas ajuda, né? Aquele lado esquerdo, quando ele entrou, ele ajudou. Então é isso que o Dorival lembra aqueles grandes técnicos da história que melhora o jogador, né? O jogador mais ou menos consegue jogar mais. Isso é um trabalho muito legal. O Sampaoli eu não vejo como um mau treinador, não. O problema do Sampaoli é que ele acha que o mundo só existe para ele, né? Então é muito complicado. Mas, enfim, eu considero aberta essa final ainda pela força dos jogadores do elenco do Flamengo. Mas é claro que o São Paulo tem uma grande vantagem. Mas essa coisa que o Amalfi falou, né, desse showzinho que ele dá esse showzinho há muito tempo. Quando ele estava no Santos, ele quebrava cadeira, né? Ele levava uma cadeira que ele nunca sentava e quebrava cadeira. Já fiz matéria sobre isso. Não, no Atlético não sobrava uma garrafa d'água. Por exemplo. Quando era menos. E nitidamente o jogador odeia isso. É que tem, assim, o time do Santos, naquele momento, gostava que era um time mediano também, não tinha grandes estrelas. Mas esse time do Flamengo manda no time do Flamengo. O Gabigol é muito maior que o Sampaoli. O Pedro é maior que o Sampaoli. O Felipe Luiz é extremamente maior que o Sampaoli. Aí os caras não vão aceitar esse tipo de coisa. O que esse cara tá chutando a grade? Por que esse cara saiu antes de acabar o jogo? Né? Até descobri que foi o quarto árbitro que disse assim. Eu tenho minhas dúvidas. O jogador, o atleta odeia isso. Tá expondo o atleta. Né? Tá expondo. Tá falando assim, esses caras estão fazendo errado, esses caras não estão fazendo o que eu falo. É isso, assim. O Sampaoli, o Bob Faria conversando com ele para pegar informações, né? O Bob Faria, que é comentarista em Belo Horizonte, ele fala assim: ele tem data de validade. O São Paulo tem data de validade, ele dura X, depois ele começa a dar problema. No Flamengo ele começou a dar problema antes, porque pegou um elenco maior que ele. Pronto, é o que eu acho. Gente, vamos mudar um pouquinho de time. Vamos falar também de um técnico argentino que está fazendo um milagre no Vasco. Que Vasco é esse? Pois é, Lito, o Ramon Dias, além de tudo, eu acho que o principal é ele estar consertando o avião em voo, né? Porque a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo no Santos, né? Chega jogador todo dia, entra treinador, sai treinador e não adianta nada. Você vê que não sai daquela toada, o time continua rezando a cartilha do rebaixamento. O Vasco, o Ramon Dias tem conseguido mexer com peças que chegaram, de repente chegou o Payet no time, né? Que é uma coisa completamente aleatória. E ele tem encaixado as peças e as peças têm entregado, né? Eu lembro do Vegetti, no primeiro jogo já fez gol e tudo. Então, é um ótimo trabalho do treinador e ele está sabendo, acho que na linha do que a gente conversou com o Dorival, tirar do limão uma limonada, que é algo que o Sampaoli, até por essas questões que a gente falou de ambiente no clube, de comportamento dele e tal, não vem conseguindo fazer. Eu vou esperar um pouquinho, eu sou chato, né? Eu fico esperando para ver. Não me encanto muito rapidamente, talvez seja a idade. O jogo de sábado, para mim, por exemplo, foi um dos melhores do campeonato. O segundo tempo foi maravilhoso. O segundo tempo de Vasco e Fluminense, eu trabalhei nesse jogo, passou rápido, estava gostoso de trabalhar, grandes jogadas. Mas a verdade é que eu acho que pode ser também um suspiro aí, e a sequência vamos aguardar. Se bem que nos últimos jogos o Vasco vem crescendo de produção. Eu, analisando e batendo com o meu Santos, por exemplo, eu vejo que o Vasco tem jogadores para fazer uma diferença maior que os jogadores do Santos. Eu acho que o Vasco, nisso aí, pode, inclusive, realmente tentar escapar. O Vasco tem 20 pontos, né? Contra 25 do Goiás, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. E nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Melhorar? Melhorou, mas assim, tá longe de ser, né, já uma campanha que fala assim, nossa, esse time vai sair. A tendência que a gente está vendo é um time que está melhorando e que pode realmente melhorar o desempenho, já está melhorando assim um pouco, mas ainda é muito cedo, né? É muito cedo. Tem o nível de enfrentamento de clássico, né, a rivalidade, né, equilibra um pouco as forças nesse momento, né? Só que ele tem que ganhar jogos, né, contra os que estão com ele, os que estão acima dele e que não tem tanta rivalidade, né? A rivalidade estadual aproxima isso. Mas
Não cai, não cai. É o discurso que tem que fazer mesmo, né? É o primeiro cara. Se eu tô jogando no Vasco também, eu falo que não cai, é o melhor time do mundo, tal. Mas da boca para fora é uma coisa, né? Da boca para dentro a gente sabe como é que é. Agora, tem também o Bahia com 25 e o Corinthians com 26, né? Então, de repente, claro, depende muito de uma reação, não vou dizer improvável, mas muito difícil. Mas eu fiquei bem impressionado com o que o Vasco jogou. Muito impressionado. E o Palmeiras, gente? E o Palmeiras? O Quartarolo falou aqui na sexta-feira que ia ser um jogo duro com o Goiás. Ele até usou o termo que o Goiás é uma asa torta, né? Pro Palmeiras. Gente, foi realmente bastante difícil. E se não fosse o nosso amigo Breno Lopes, a situação não teria. O Palmeiras não teria aproveitado a oportunidade. Agora, o que deu na cabeça do Breno Lopes, hein, gente? É aquela história, né? Você, quando começa. O jogador tem muito, já que a gente está falando de alma, de estado anímico e tal, o jogador é muito do psicológico, né? E, claro, você ser criticado, embora você tenha um papel histórico, aquela história, né? O Breno Lopes está de fato de direito na história do Palmeiras pelos gols que fez, ainda que não tenha sido, não seja o melhor jogador, o melhor atacante do mundo. O jogo do Palmeiras realmente foi encruado, o Goiás realmente um time chato para se jogar contra, né? Aliás, o empate era mais justo, se você quiser, mas o futebol não é tão justo assim. O Palmeiras realmente tentou fazer o gol o tempo todo, mas esbarrou também de uma marcação muito forte. O Goiás também incomodou o Palmeiras em alguns momentos. O Palmeiras não fez um grande jogo, apoiado pela sua torcida. Aí o Breno Lopes, eu entendo a situação dele. Ele perdeu aquele gol, ou o Cássio fez uma grande defesa contra o Corinthians, que era 1-0 dentro da Arena do Corinthians, no jogo há pouco tempo. E ele passou a ser criticado pela torcida organizada, principalmente a Nódoa Verde, a Milícia Verde, o tempo todo, pedindo a cabeça do cara, xingando. Tudo bem, ele não devia ler esse tipo de coisa, nem se preocupar. Mas o cara é um ser humano. E ele tem salvado o Palmeiras em várias situações. Inclusive, houve aí um retrospecto dele fazendo gols em cima da hora, que é um negócio absurdo. Não é? É um jogador para isso mesmo. Não é jogador para ser titular do Palmeiras, não é craque, longe disso. E aí extravasou na hora que ele fez o gol, porque ele também, quando ele entrou, ele já foi vaiado. Foi vaiado por essa torcida. Essa torcida, cujos 3 dirigentes estão com medidas protetivas contra, porque ameaçaram de morte a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Há um estremecimento hoje. O Palmeiras não conversa com a sua torcida organizada e toca a sua vida, até porque a torcida organizada, se acabar com o Palmeiras, não vai acontecer nada. Então, os caras não são nada disso. Agora, é o tal negócio. Eu entendo, sabe por que eu entendo? Porque eu também já fui burro a esse extremo. No mesmo Allianz, eu, às vezes, quando fazia o jogo lá no Gol do Fundo, quando a gente volta, né, Ale, para voltar, para entrar no vestiário, para vir fazer entrevista de meio tempo, que naquela época era muito mais aberto que hoje, tinha um cara que ficava na esquina ali me xingando tudo quanto era nome, sabe? Quartarolo, filho disso, não sei o que lá, acordo, não sei o que lá, ladrão. Um dia eu dei uma de Breno Lopes, ou o Breno Lopes deu uma de Quartarolo com ele. Ele se revoltou de uma maneira incrível. Só que as pessoas que estavam ao lado também se revoltaram, porque acharam que era para elas. Aí, um cara, e ele idiotamente foi no vestiário depois tirar satisfação, né? Aí era meu campo. Né? Falei assim, olha aqui, meu. Fiz o gesto e agora vou falar para você. Vai tomar, não foi para ninguém mais, foi para você, tá bom? Você é um idiota, tá bom? Mais alguma coisa? Nunca mais aconteceu, resolvi ali. O Breno Lopes não vai poder fazer isso. Ele ia pedir desculpas, mas o Palmeiras disse que não tem que pedir desculpas e já abraçou o Breno Lopes, porque hoje a briga é contra a torcida organizada. Então, eu entendo a situação dele. Eu, hoje, não faria mais, mas eu entendo. Ele devia não extravasar dessa forma. Mas ele está sendo execrado. Ele tem ajudado o Palmeiras, né, gente? Não, eu só vou dizer uma coisa, assim, o Breno Lopes, apesar de ter feito um gol histórico, né, ele não é o Basílio para o Corinthians, né? O Basílio jogou mais. Não é o Tupanzinho de 90, porque o Tupanzinho jogou mais. E não é o Luiz Carlos Quartarolo, que é muito mais ídolo do que ele. Então não dá nem para comparar. Esse vai ser um problema. Esse vai ser um problema para ele, né? Vai saber lidar
eu acho legal o clube estar do lado dele. Mas mesmo assim, eu acho que ele agiu errado, mesmo, né? Sim. A partir do momento que você, né, a torcida tá ali para pagar e falar mesmo, tá? Não tá ali sem violência, ela pode falar, né? O cara que tem que ter, né, a consciência do que ele é responsável, do que ele é capaz de fazer e o momento dele. Fizesse o gol lá e ficasse quieto, no próximo fizesse o gol, no próximo fizesse o gol, pronto, acabou, né? Nada é tão efêmero quanto o futebol. Um gol apaga tudo. O problema é exatamente esse, né? São as ondas que vêm, né? Às vezes são negativas, às vezes são positivas. Ele não sustentou. Que bom que ele tem apoio do clube, do time, que sabe que o cara realmente tem seu valor. Agora, comprou uma briga que não precisava. Mas são coisas do futebol. E são essas coisas do futebol que nos fazem nos reunir aqui. E a gente volta na quarta-feira. Quarta-feira já vamos ter 2 jogos para analisar dessa próxima, da 24ª rodada do Brasileiro, que começa nessa segunda-feira. Bahia e Santos, continua na terça-feira com América e Red Bull Bragantino, mas o grosso da rodada mesmo vem na quarta-feira. E nós vamos falar disso nessa próxima edição do Franguinho. Pessoal, valeu muito, brigadíssimo aí, abraço grande, passar esse tempo aí com vocês. Quarta-feira estamos de volta. Tá lá. Valeu, bora Fogão. Mas eu ia falar da história do Leverkusen, né, que virou até livro, né, do burro com sorte. Burro com sorte. Burro com sorte. Muito legal essa história. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.